conhecido dos irmãos. E quando falamos de salmo, eu gosto de ressaltar, lembrar, porque eu sei que vocês já sabem, mas lembrar que o livro dos salmos, eles são cânticos, são hinos, louvores. E ele está repleto, irmãos, de louvores de diversas características. Há quem diga que assim como a harpa cristã é para nós, o nosso inário, o livro dos Salmos é para o povo judeu também, né, o seu livro ali dos louvores, dos cânticos. Aqui há louvores em favor do rei, da vida do rei, pelo rei. Há louvores de gratidão, há louvores de livramento, há louvores de perdão, há louvores de salvação, há louvores de libertação. Há cânticos de vitória aqui, mas também há cânticos de arrependimento. Mas quando vemos o Salmo 46, vemos um salmo de fé. Vemos um salmo, um louvor que ecoa a fé no Deus a quem o povo servia. E quando lemos este salmo, irmãos, que é um salmo dentre os filhos de Corá, este salmo, ele devia ser cantado ou entoado num tom, agora entrando na parte musical, num tom bem alto. Era para cantar num tom alto. Ele deveria ser entoado de uma forma alegre, para demonstrar a convicção da fé que o povo tinha em Deus. Já viu alguém cantar todo desanimado, né, irmãos? Eles não transmitem a mensagem do hino. Eu, quando era jovem, ainda sou jovem, mas quando fazia parte da mocidade, lá em Nova Terra, meu pai era o dirigente da mocidade, eu me lembro que em um dos ensaios, a gente ensaiando, e quem ensaiava com a gente era Marta dos Passos, era a maestra lá da mocidade, a irmã de Miriam. E nos ensaios, às vezes os meninos ficavam lá no banco, aí ficavam cantando assim, de cabeça baixa, ficava sem postura, né, irmãos? Aí ela chegava lá e orientava a gente, ela dizia, mas está errado, se vocês cantar assim, primeiro, Deus não recebe, está de todo jeito. E segundo, vocês não vão conseguir cantar direito, não vai conseguir. Ela queria que a gente cantasse, irmão, com postura e com a voz, ó, com o rosto para frente, com a cabeça levantada para a voz sair com toda a força que a gente tinha. E eu lembro que quando a gente fazia assim, mas ficava muito bonito a melodia. E a gente transmitia a mensagem do hino de uma maneira muito eficaz. Me fez lembrar também, em mutirão, meu pai falando sobre os convites de entregar às pessoas. Eu acho que mutirão foi uma das que mais veio pessoas não evangélicas para o culto. Foram mais de 60 naquele culto de reencontro. Se entregaram 10, se eu não estou enganado, não é? Manassés que pregou, ainda me lembro. O jovem Manassés de Olinda. Mas voltando para o texto, irmãos, então este salmo tinha a sua peculiaridade. Era um salmo que expressava, que o povo expressava, dentre outros, mas neste, a fé que eles tinham no Deus a quem eles serviam. Diante disso, eu gostaria de frisar com os irmãos apenas, porque não dá para explaná-lo inteiro, esmiuçar as pausas musicais, mas eu queria apenas refletir com os irmãos apenas o primeiro verso desse salmo, só o primeiro, para trazermos uma reflexão nesta noite da parte de Deus. O primeiro verso diz assim, e podemos dividi-lo em 3 partes, ou 4. Ele diz assim, primeiro ele diz, Deus é. Quem diz amém, irmãos? Ele diz que Deus ele é, mas o que é que Deus é? E aqui ele expressa três coisas ele expressa que Deus é para o povo, que Deus é para eles,
que eles confiam e acreditam que Deus, Ele é na vida deles. Primeiro, eles vão dizer: Deus é o nosso refúgio. Quem diz amém, irmãos? Guarde aí a palavra, refúgio. Depois ele diz: Deus é a nossa fortaleza. E terceiro, ele vai dizer: Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Três coisas eles expressam que Deus é para eles. Primeiro, Deus é refúgio. Depois, Deus é fortaleza. E terceiro, Deus não é só socorro. Ele está dizendo que Deus é socorro bem presente na angústia. Olha a convicção que o povo tinha em expressar isto aqui. Então, quando o povo expressa, quando eles louvam a Deus e entoavam este cântico a Deus, eles revelavam uma grande mensagem para nós, e eu gostaria de destrinchar apenas este verso nesta noite. Eles vão dizer: Deus é nosso refúgio. E o que é que eles estavam tentando expressar com esta palavra? Que refúgio é esse? Que é refúgio? O que eles estavam tentando dizer? Primeiro, refúgio é um lugar aonde alguém se refugia. Podemos então dizer que o refúgio é um lugar de abrigo, é onde a gente vai se abrigar. Olha o que o povo está dizendo acerca de Deus, o que eles tinham convicção de que Deus Ele era. E eu quero que você guarde esta simples reflexão para sair daqui com esta mesma convicção de fé perfeita em Deus. Quem pode dizer amém, irmãos? Olha o que ele diz: Deus é nosso refúgio. Então podemos traduzir que Deus é o nosso lugar aonde a gente pode se refugiar. Deus é o nosso abrigo, é onde a gente pode se abrigar das noites difíceis, chuvosas, dos ventos fortes, das tempestades. Nós podemos encontrar abrigo em Deus, refúgio em Deus, e estarmos ali debaixo do abrigo do Senhor. E quando falamos no abrigo, irmãos, eu entendo que o abrigo ele vai além de um lugar de refúgio, de se abrigar. Quando vamos para um conceito de abrigo, nós entendemos uma grande verdade. Eu tenho um amigo que ele hoje mora nos Estados Unidos, e lá tem um conceito chamado albergue, que é um abrigo, é um lugar público, às vezes de uma organização não governamental, às vezes é uma ONG, mas é um local onde as pessoas que não têm aonde morar, aonde dormir, aliás, que não têm o que comer, eles podem ir lá no fim da noite e procurar uma cama para dormir. Vai ter uma comida para eles comer à noite, uma cama para dormir. Pela manhã eles tomam um café e vão embora e saem de lá daquele lugar. Nos albergues ou abrigos, quando são abrigos, por exemplo, em épocas de guerra, os abrigos estão além da munição. Alguns dos irmãos aqui que são militares podem até falar mais sobre isso, mas eu tenho um amigo que dizia que além de guardarem ali as munições, naquela campana ali que eles faziam, tinha também, irmãos, os seus mantimentos. Tinha aquilo que eles iam comer. Então, quando falamos deste conceito de abrigo, entendemos que o abrigo ele vai além de um local de refúgio. O abrigo é um lugar aonde você é sustentado. Quem pode dizer amém, irmão? Então veja só o que a palavra fala sobre isso. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Abra sua Bíblia conosco. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17.
Olha o que a palavra de Deus ela vai nos falar acerca disso. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículos 4 a 6. Após Elias dizer a Acabe, trazer aquela mensagem a Acabe, que não haveria chuva, que não iria cair nem orvalho sobre a terra, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Elias. Escuta isso, irmãos, aqui. Deus dá uma ordem a Elias. O que é que Elias estava fazendo? Elias estava fazendo a vontade de... A vontade de quem, irmãos? De Deus. E eu entendo com este texto que quem faz a vontade de Deus está debaixo do abrigo e do sustento que vem do céu. Quem faz a vontade de Deus não está desamparado por Deus. Não, nunca estará. Veja o que a palavra diz. Deus diz a Elias, capítulo 17, versículo 3. Vai-te daqui, Elias. Te vira para o oriente e te esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha o que Deus diz agora. Versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro. Primeiro Deus está dizendo, olha, lá eu já deixei água. De uma forma natural, Elias, lá já tem água para tu beber. Mas eu também tenho, isso é que é forte da parte de Deus nesta palavra, irmãos. Ele diz, mas eu tenho dado a ordem para que os corvos ali te sustentem. Olha o que Deus está dizendo. Elias, olha, eu vou dar uma ordem para os corvos te sustentar lá no ribeiro. E a Bíblia diz que há de ser que os corvos vinham, irmão, na hora e trazia pão e trazia carne. Elias comia pão, comia carne e bebia da água do ribeiro, porque quem faz a vontade de Deus, Deus cuida. Se você está fazendo a vontade de Deus, você pode contar com a ajuda de Deus, com o abrigo de Deus, no abrigo de Deus, sobre o refúgio de Deus, Ele te sustentará. Eu não tenho dúvidas de que debaixo do refúgio de Deus, lá no refúgio, o Deus que é refúgio, Ele vai me sustentar. O deserto vem, a prova chega, as tempestades assolam, o vento sopra forte. Às vezes a gente pensa que não vai aguentar, que o vento vai levar, mas aí Deus chega e diz, olha, vem cá, eu sou refúgio. Eu sou abrigo, fica aqui, espera o vento passar, espera a tempestade acabar, fica aqui, eu tenho pão, eu tenho carne e eu tenho água para você suportar o processo, fica aqui. Quem está no abrigo de Deus, irmãos, ele passa o processo, ele suporta a provação. Alguém olha de um lado e diz, vai cair, vai fracassar, vai desistir, vai abandonar, mas eles não sabem que você está no refúgio de Deus. Oh glória, e quem está no refúgio de Deus, Deus sustentará. Cada necessidade Deus vai sustentar. Eu acho lindo porque a Bíblia vai dizer, capítulo 17 ainda, me veio à mente, capítulo 17 ainda, a Bíblia vai dizer, versículo 6, os corpos traziam pão e carne de manhã, e pão e carne de noite. Irmão, é de manhã e de noite.
Não vai faltar não, irmãos. Não faltará. Eu me lembro que o pastor Robson Viana, ele contou para a gente que o pastor o enviou para uma obra no sertão do Ceará. E o pastor o chamou e disse: Robson, você vai viver da fé. Olha só. Se você tiver fé, você toma café da manhã. Se você tiver fé, você almoça. E se você tiver fé, você janta. Você vai viver da fé. Aceita? Ele disse: aceito. E ele foi para essa cidadezinha muito pequena. E ele contando essa experiência, ele disse que em um determinado dia ele se acordou e a comida que ele tinha levado foi se acabando no armário. Foi se acabando. E um dia quando ele se acorda que vai lá, não tinha nada. Vazio. E ele disse que os meninos se acordaram. Disseram: papai, a gente vai comer o quê? E ele disse: Deus proverá. Espere um pouquinho que vai chegar o café. Tá certo. E foi passando as horas. Deu 8, deu 9, deu 10, quase 11 horas. E os meninos sem tomar café, tudo com fome. Papai, a gente vai comer o quê? Ele disse: espere um pouco, vai chegar. Vai chegar. Ele conta que foi orar. Disse: Deus, eu já não sei nem mais o que dizer para os meninos. E tu estás vendo que eu não tenho nada, mas eu vou esperar no Senhor. E ele disse que quando terminou a oração, uma pessoa chegou na porta e bateu assim. Robson Viana disse: pois não. Vai mandar entregar isso aqui na sua casa. Entregar? Disse: é. Eu vim entregar isso aqui para o senhor. Ele disse: quem mandou entregar isso? Ele fez: foi Deus que mandou trazer isso aqui. Deus mandou o senhor trazer? Foi. Quando eu entrei no supermercado para fazer a minha feira do mês, Deus disse assim: pega 2 carros. O que tu botar na tua feira, tu vai botar na outra. E eu comecei a botar a minha feira do mês. Era carne, era Danone, era leite, era biscoito, bolacha, feijão, arroz, verdura, fruta. Ele disse que fez, irmão, foi tanta coisa que chegou naquela feira, que o irmão disse: pronto, quando eu terminei, eu disse: e agora, senhor? Eu disse: agora vai para o caixa e paga a tua feira, paga a outra. O irmão disse que pagou as 2. E agora pega essa segunda-feira, vai na rua assim, na casa assim, no número assim, bate na porta e vai sair um homem e tu vai perguntar: é aqui que mora Robson? Ele vai dizer: sim. Pois não. E tu vai dizer: eu vim trazer o que Deus mandou te dar. Isso é fé, irmão, viver da fé. E ele virou para os meninos e disse: chegou o café. Ele disse que por muito tempo aquela comida sustentou. Porque Deus é sustento, irmãos. Estava lá fazendo a obra que muitas vezes ninguém quer fazer. Porque estamos num tempo que as pessoas querem destaque. Eu louvo a Deus, irmãos, pelas experiências que eu tive na minha vida como crente. Há muita gente aí que nem teve. Tem pessoas que você vai ver em determinados lugares que nunca nem passaram pela metade da história que tu já tem. Mas louve a Deus pelas experiências que você passou, porque elas te fortalecerão. Elas vão te dar força, convicção no Deus que você serve. Olha só, versículo 7: e sucedeu que passou os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E agora? O que é que vai acontecer com o profeta?
Aí, versículo 8, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, preste atenção, que é Deus quem vai orientando o profeta. Ele está sobre a direção de Deus. Irmãos, quem está na direção de Deus, ele não erra. Aonde ele chega, prospera. Aonde ele bota o pé, dá certo. Tudo que ele faz, acontece. E o nome do Senhor é glorificado, porque está na direção de Deus. Na direção de Deus. Versículo 9. Levanta. Vai para Sarepta agora. Lá em Sidom. Sai aí do meio do reino aí. Sai aí do meio aí. Vai para Sarepta de Sidom. E habita lá. Tá certo, Senhor. E o que mais? Olha a ordem de Deus de novo. Eu ordenei. Porque, irmãos, o Deus que a gente serve, irmão, ele não é mandado por ninguém. Diga amém. Ele determina. Isaías vai dizer que aquilo que está determinado por ele será feito. É feito. Olha o que ele diz. Levanta-te, vai para Sarepta, que é na parte de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher, viúva, que te sustente. Olha aí, irmão. Eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Ele foi. Os irmãos conhecem a história da viúva de Sarepta. Ele chega lá, pede água. Quando ela está indo buscar, ele traz também um bocado de pão na tua mão, para que eu coma. Aí ela diz, vive o Senhor, o teu Deus. Olha o que ela diz. O teu Deus. Vive o Senhor teu Deus. Nem um bolo pequeno eu tenho. Eu só tenho um punhado de farinha numa panela. Um pouco de azeite numa botija. E tu tá vendo aqui, eu estou pegando uns cavacos, uns pedaços de pau aqui, de graveto, de galho, para fazer aqui um fogo. E eu vou pegar essa farinha com esse azeite, eu vou assá-lo. Vou preparar para mim, para meu filho, a gente vai comer, e depois que comer o que a gente tem, a gente vai morrer, porque não tem mais nada, acabou. E Elias disse, não temas. Oh glória, não temas, vai. E faze conforme a tua palavra. Porém, faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui para fora. E depois tu vai fazer um para você e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não vai se secar até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Oh glória! É o abrigo de Deus. Elias estava debaixo do abrigo e acabou abrigando os outros. Deus sustentou Elias e sustentou aquela mulher. Deus abençoou a vida daquela mulher através da sua obediência, para que o profeta, o homem de Deus, fosse sustentado. A bênção de Deus alcançou aquela mulher. Eu quero te dizer que a bênção de Deus na tua vida, ela vai alcançar a outros. Vai chegar para você, vai chegar para a tua casa, mas vai chegar para quem está perto. E quem crê no Deus que você serve, ele também verá a bênção do Deus Todo-Poderoso. Não temas. A farinha, aí diz a Bíblia, da panela, versículo 16, a farinha não acabou e da botija o azeite não faltou,
conforme a palavra que o Senhor falou através de Elias. Oh, irmãos, como é bom fazer a vontade de Deus. Como é bom estar na direção de Deus. Às vezes você toma uma decisão, alguém diz, não faz assim, vai dar errado. Mas você está na direção de Deus. Quem está na direção, irmão, de Deus, ele dá ordem a couvo. Ele traz pão, ele traz carne. Ele dá ordem a uma viúva. Ela faz pão, ela faz bolo para você comer com a última coisa que ela tinha para comer. E Deus vai te sustentando. Todo dia tem. Era a última refeição daquela mulher. Mas todo dia tinha farinha. O que está acontecendo? Quando ela ia lá na botija, lá na panela, tinha farinha. Oxe, mas só dava para um bolo. Quando ia lá na botija, tinha azeite. Ela fazia. No outro dia, ia lá, tinha farinha de novo. Não ia lá na botija, tinha azeite de novo. Ela, oxi, vou fazer de novo. Quando foi na outra semana, ela correu lá. Eu acho que agora acabou. Quando foi lá, tinha farinha de novo. Foi na botija, tinha azeite de novo. Ela não estava entendendo que estava debaixo da sustentação de Deus. Era a provisão de um Deus que é abrigo, que sustenta e que ampara aqueles que nele esperam. Quem diz amém, irmão? Então ele é abrigo. Segunda coisa que podemos ver neste mesmo verso, que Deus é e que era para o povo, que o povo tinha essa convicção. Primeiro é refúgio, agora ele vai dizer Deus é nosso refúgio. Aí ele diz, e também a nossa fortaleza. Fortaleza aqui, irmãos, poderíamos falar sobre força física, se fortificar, eu vou me fortalecer para ficar forte. Mas eu quero ir para um sentido mais abrangente do que isso. É mais do que uma força física. É mais do que uma força que Deus dá para a gente ter sustentação no nosso físico. É mais do que isso. A fortaleza aqui, irmãos, fala também de um lugar fortificado. Mais uma vez, os irmãos militares sabem bem, uma fortaleza era difícil de ser, né, irmão Fernando? Né? O outro irmão está ali também. Difícil de ser invadida. Difícil de ser penetrada. A fortaleza era um local, irmão, construído para que todos aqueles que estivessem dentro dela estivessem seguros. A fortaleza era um local onde todos que iam para a fortaleza estavam protegidos da guerra, dos arcos e flechas, do fogo, das tempestades, da chuva, do exército inimigo. A fortaleza era um local fortificado, que garantia vantagem contra o inimigo. Enquanto o inimigo estava lá tentando invadir, os flecheiros estavam em cima atacando, os lanceiros estavam atacando. Era um local apropriado para ser resistência, para resistir a ataque, para resistir à dificuldade. Era a fortaleza. Olha o que o povo está dizendo, Deus é a nossa fortaleza. Aqui um lugar fortificado. Então, quando eu entendo isso, nós entendemos que, quando entendemos esse conceito de fortaleza, a gente entende rapidamente que Deus, como nossa fortaleza, quando nós temos Deus como nossa fortaleza, nesta fortaleza aqui nós estamos protegidos. Pode vir quem for. Pode vir Golias, pode vir os amorreus, pode vir os amalequitas, pode vir quem for. Está na fortaleza? Está protegido.
Deus é a tua fortaleza, você está guardado. Ah, irmão, mas é tanta dificuldade, é tanta seta, é tanta luta, é uma guerra tão grande, mas você está protegido. Irmão, tem muita gente por aí sofrendo algumas coisas, porque está do lado de fora da fortaleza de Deus. Aí é fácil atacar quem está fora. É fácil atacar quem está desprotegido. É muito fácil, é um alvo fácil. Aí é um crente que fatalmente quer desistir das coisas, quer deixar de ser crente, quer deixar de vir para a igreja, nenhum culto presta, nenhum pregador é bom, nenhum hino está bom, é um culto que está frio. Ô irmão, mas tu está fora da fortaleza. É o tempo todo os ataques, as setas do diabo, desiste, para, vai embora, deixa de ser crente, acaba com isso, sai da igreja, é direto em cima de você. Mas quem está na fortaleza, não. A seta vem, bate e não te atinge. A seta vem, é atirada, bate na fortaleza e volta. Mas você fica protegido. Você está protegido na fortaleza de Deus. Vamos dar alguns exemplos, rapidinho, a hora já se avança. Daniel capítulo 3, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Olha, quem não se dobrar, vai para a fornalha de fogo ardente. Tocou lá a música, os instrumentos. E a Bíblia vai dizer que todos, inclusive o povo de Israel que estava lá cativo, todos se dobraram, menos Sadraque, Mesaque e Abdenego. Olha o que foi que o rei disse. Porque, irmão, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, o que mais vai aparecer é mensageiro de Satanás. Apareceu logo alguém para dizer: olha para ali, ó. Só eles que não se dobraram. Correram logo para o rei. Olha, rei, tu não sabe Sadraque, Mesaque e Abdenego? Pronto. Quando tu tocou a música, eles não se dobraram, não. E não tem gente assim, irmão. Ou melhor, e não tem crente assim, irmão. Na primeira situação, pega e leva. É um leve trai terrível. Mas eu prefiro ficar como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu prefiro ficar de pé e não me curvar diante da imagem do rei. Aí o rei disse: é de propósito, é? Vocês não viram a ordem? Não vi. Mas a gente não se dobra. Porque o Deus a quem a gente serve, Ele é poderoso para nos livrar. É mesmo, é. E tu fica sabendo de uma coisa: e se Ele não quiser livrar a gente, ainda assim a gente não se dobra. A gente morre, mas não se dobra. Aquece a fornalha 7 vezes. Amarra. Joga dentro, jogou. Diz a Bíblia que o rei sentou para ver eles morrerem. E de repente o rei olha e vê 4 e se espanta. A gente jogou 3 e eu estou vendo 4. E o 4º é semelhante ao filho dos deuses. E o pior, está tudinho passeando e conversando dentro da fornalha. Fortaleza de Deus, irmão. O fogo não te queima. Isaías vai dizer isso, né, irmão? Isaías vai dizer: se passares pelas águas, elas não se submergirão, e se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ela não queima, não queima. A chama não queimará. Foi aqui. Está lá os 3 dentro da fornalha passeando, irmão, e conversando com o 4º homem. Fortaleza de Deus. Quem está na fortaleza está protegido. Mas o que foi que eles fizeram? Não se dobraram. Eram crentes de convicção. Estamos numa era de crentes, irmãos, que não tem mais convicção. Que não tem mais a certeza da salvação. A certeza do Deus a que ele serve. Não podemos servir assim, irmãos. Desse jeito somos levados a qualquer igreja. Mas quando temos convicção do Deus a que a gente serve, a gente fica enraizado.
Uma palmeira do Líbano, ela se inclina todinha no temporal e no vento forte, mas quando o temporal e o vento passa, ela volta e fica em pé de novo. Protegido. Poderíamos dar outras referências, o tempo não dá. Podemos falar de Isaías 37. Quando Senaqueribe diz, eu vou entrar aí. Eu vou entrar dentro da cidade. Vou acabar com o povo de Israel e vou mostrar que não tem Deus nenhum que possa contra Senaqueribe. Olha para aí. Aí Deus vai lá, pega Isaías, diz, vai lá, volta e diz ao rei, a Ezequias, diz a ele. Acalma o coração dele, porque as ameaças foi grande. Ô irmão, às vezes quando a gente é ameaçado, a gente fica, não é? O rei ficou também. Foram lá os 3 enviados da Síria para ameaçar Israel. E com as ameaças dele. E o rei ficou desesperado, com medo. Aí Deus vai lá e manda o profeta e diz assim, olha, assim diz o Senhor. Isaías 37, 33 e 34. Escuta isso, irmão, nem uma flecha entrará nessa cidade, porque eu a protegerei, diz o Senhor dos Exércitos. Uma flecha, irmão, não ia entrar, não ia passar dos muros, porque naquele momento, Deus estava sendo a fortaleza do povo de Israel. O salmista no Salmo 91:7, vocês conhecem, ele diz, 1000 cairão ao teu, 10.000 à tua, mas tu não serás atingido. Fortaleza de Deus. É fortaleza de Deus, irmãos. É fortaleza. Guarda esta palavra. Deus está nesta noite guardando os teus através da tua fidelidade, através da tua oração, da tua simplicidade, do teu serviço. Deus está sendo fortaleza lá, eu vou guardá-lo. Se levanta quem for. O inimigo arma, planeja, arquiteta, prepara o laço, mas nós lemos aqui que ele quebra o arco, corta a lança e pega os carros do inimigo e queima no fogo. Então se aquiete nesta noite, você e os teus estão sobre a fortaleza do Deus Todo-Poderoso, você está guardado. E para encerrar rapidamente, Deus, ele é socorro presente na angústia. O que é socorro presente na angústia? É uma ajuda, um auxílio imediato, na hora. Pá! Você está lá, Deus vem cá, ele, pá! Ele chega. Na hora quando está tudo se acabando e você pensa que vai ser o seu fim, você dá um grito e ele, pá, ele chega. É o auxílio, é a ajuda presente, o socorro presente na hora da angústia. Poderíamos falar alguns, mas eu vou falar apenas de um. De Agar. A Bíblia diz que Abraão a despede. Coloca a água no odre. Pega ela, Ismael, e despede. E ela vai caminhando, errante no caminho. Aí a água acaba. Acabou tudo, o mantimento, tudo. Está lá ela no meio do deserto. E agora? Ela pega Ismael e coloca num local e sai. Ela diz no seu coração, eu não quero ver ele morrer. Quando ela se afasta, ela ouve a voz de Deus dizendo, Agar, o que é que tu está fazendo aqui? Essa água acabou. Eu estou no deserto com Ismael, a água acabou e a gente vai morrer aqui. Eu não tenho mais o que fazer, então eu deixei ele lá para eu não ver ele morrer. Aí Deus disse a Agar, eu ouvi, Agar.
Eu ouvi a voz dele, H. Quando ele chorava, eu ouvi, H. Eu sou socorro presente, H, na hora que precisa de mim. Ele é socorro presente. Oh, glória. Ele chega na hora que você precisa. Ele não desampara você. Ele não abandona você. Eu me lembro que quando João estava doente, e a gente sem entender nada, porque tem gente, irmãos, que muitas vezes olha um momento da nossa vida e se esquece de uma história que a gente tem. Quem diz amém, irmãos? Um momento não define a tua história. A tua história é muito maior do que um momento. Me lembro que quando o João doente, e a gente preocupado, minha esposa chorava muito, ele com aquela doença, aquele problema que ele nasceu, a gente não sabia o que fazer. Eu fui para o culto, e naquele culto Deus falou comigo num hino, quando começaram a louvar, e o hino dizia: fica tranquilo. Eu me lembro que quando a gente estava levando ele para os médicos, cada um dava um diagnóstico, e cada diagnóstico, um era pior do que o outro. O diagnóstico só ficava pior. E eu fui a um culto, e quando sentei lá, entregando aquilo a Deus, no louvor Deus falou comigo e disse: está se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Eu tomei posse daquilo, eu digo: meu Deus, eu falava algo que somente eu e Deus sabia. E ele começou ali a falar: sou eu que dou a vida, sou eu que tiro, sou eu que determino o tempo para curar feridas, sou eu que faço. Quem é o homem para pôr um ponto final aonde eu não te disse nada? Não se desespere, enxugue as lágrimas, isso é passageiro. Eu quero que você confie e espere e descanse. E ele dizia: descansa, porque quem te prometeu garante. E eu tomei posse e voltei para casa. E eu disse: Elise, isso é coisa de Deus, vamos descansar em Deus. Eu me lembro que na última consulta que fomos na especialista, neurocirurgiã pediátrica, diretora da ACD, diretora do Hospital de Doenças Raras de Pernambuco, na cobertura do prédio era a sala dela. E fomos e apresentamos os exames, e ela confirmou a doença. Depois ela disse: faça um terceiro. E nós fomos ao Memorial São José, ela disse: faça e volte. Fizemos, o médico pegou e grampeava o exame, a ultrassom transfontanela, a ultrassom da cabeça. Ele grampeava, botou no envelope, lacrou. Eu disse: meu Deus, piorou. Ele disse: volta imediatamente para a doutora, imediatamente. E nós voltamos, e quando chegamos lá, ela estava atendendo uma pessoa. Quando a pessoa saiu, ela viu e chamou logo. E ela pegou o exame, leu, deu um ar de riso. Ela deu um ar de riso. E pegou o primeiro exame e disse: hidrocefalia no estágio inicial, está pequena ainda, mas está se formando aqui um pouco de água. Quando ela pegou o segundo, ela disse: aqui já está mais avançado, tem água. Ela começou a dizer os nomes técnicos, que eu não lembro agora, né, do crânio, da parte da cabeça, na lateral esquerda, na direita. Falou do diâmetro da cabeça, o acúmulo de água, 2,5 de um lado, 1,5 do outro. Isso tudo era uma água acumulada que estava expandindo a cabeça dele. A cabeça dele estava crescendo de uma forma desproporcional. Os ossos estavam soltos, se espalhando através da água, da pressão da água dentro da cabeça.
E quando ela pega o último exame, ela diz assim: diâmetro do crânio 1.0. E eu disse: o que é isso? Ela disse: eu não sei explicar ao senhor, mas a cabeça do seu filho tinha um monte de água dentro, e a água agora sumiu. A cabeça do seu filho tinha um monte de osso espalhado, e os ossos se juntou, osso com osso, e colou. Eu não sei explicar ao senhor. A doença que tinha aí dentro, ela foi embora. Ela pegava a fralda, ainda me lembro, ela jogava a fralda e João ficava brincando com a fralda. E ela pegou João no braço e disse: pegue seu filho, volte para casa, porque ele não tem nada. O que ele tinha desapareceu. Ela disse: o exame está tudo certo, porque o exame, irmão, tem a foto da cabeça, tem as imagens da cabeça, do problema. Não era nem uma coisa só digitada, não, tinha as imagens impressas, mostrando a cabeça como estava. E ela olhava as imagens e olhava para o outro exame e não acreditava. E ela disse assim: eu não sei explicar. Ela operava a cabeça, opera a cabeça de criança, mas nunca conseguiu fazer uma cabeça grande ficar pequena. Mas naquele dia, o Deus que é socorro presente na hora da angústia, juntou osso com osso, tirou a água da cabeça e a vitória chegou. E eu me lembro que entramos no carro e me lembrei do restante do hino, que diz: eu sou Deus antes da medicina. Antes dela existir, eu já existia. Dizia: olha, meu filho, eu sou o dono das noites que você chorou com a tua esposa. Eu era o dono daquelas noites, eu estava naquelas noites. Mas eu também sou o dono das manhãs que você está se alegrando agora. Eu sou o dono das manhãs de alegria também. E eu lembro que a gente, antes de ir, a gente orava a Deus, entregou aquilo nas mãos de Deus. E naquele mesmo dia, o socorro, chegou. Presente. Eu me lembro que lá dentro do carro, a gente do lado de fora, no estacionamento, era subterrâneo quando a gente desceu, a gente chorava e lembrando de todo o processo, das madrugadas, ele chorando. E o doutor disse que era a água, irmão, empurrando o osso da cabeça. E ele chorava, ele não dormia. E eu me lembrando que os ossos tudinho se juntou. Eu me lembrei do vale de ossos secos, quando Deus disse: profetiza sobre o vale. E quando ele profetizou, houve um rebuliço, os ossos se juntou, osso com osso, cada osso ao seu lugar. Assim ainda é o Deus que a gente serve. Então nesta noite descanse, tenha plena convicção de que você serve a um Deus que é socorro presente na angústia. Você serve a um Deus que vai chegar no momento da tua maior necessidade. Ele chega quando teus amigos se afastam, quando a tua família te abandona. Ele estará ali com você. Ele é, irmãos, Deus, o teu Deus, o nosso Deus. Ele é um Deus que é a nossa fortaleza. É um Deus que nos protege. É um Deus que nos guarda. Se o diabo pudesse, irmão, ele já tinha nos engolido vivo, mas não pode. Eu lembro que pregando ali num culto de reencontro na Empoeira, nunca vou me esquecer, quando um endemoniado entrou no culto, já tinha assim entregado 2 pessoas, e na hora ele me puxou, ia me derrubando do púlpito, eu parecia uma palmeira colada no púlpito, inclinei e voltei, e ele: pare de pregar no nome deste homem. E eu disse: eu te repreendo no nome dele, em nome de Jesus, eu te repreendo. E ele saiu, e ficava do lado de fora da igreja como um peão, rodando na rua. E terminou o culto, se entregou mais 2 pessoas, foram 4 pessoas naquele culto. E fomos para casa. Quando chegamos lá no guindaste, que é de frente à igreja do Baldo Rio, ele estava lá em pé, tinha ninguém na rua, todo mundo se escondeu. Monrael conhece ele, conhecido como Macacão. Estava lá em pé.
quando eu passei, ele disse, irmão, aí eu parei. Minha esposa disse, vamos embora. Tinha um cantor comigo, Davis, fez, mano, vamos embora, deixa isso para lá. Eu disse, não, ele não chamou, eu parei, diga. Ele pregou, tá certo. O povo lá aceitou, tá certo. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Ore mais, jejue mais e consagre mais a sua vida, porque eu vou te caçar, como um caçador caça um bicho no mato. Eu vou te procurar nos 4 cantos dessa terra para te destruir. E ele esticava as mãos para mim. E nunca vou esquecer, irmão, isso é história, irmãos. E ele dizia, se eu pudesse. Ele fazia assim com a mão. E não conseguia se mexer, irmão, do canto. Ele disse, se eu pudesse, eu ia aí agora. Eu ia aí agora. Ele fazia assim, no teu pescoço. Eu ia aí onde você está. Eu tirava a tua vida. Mas eu não consigo me aproximar de você. Eu não consigo chegar perto. Porque ele não deixa. E baixava a cabeça. Fortaleza, irmão. Quem está na fortaleza está protegido. Ele não deixa. E Deus é refúgio. No refúgio de Deus ele vai te sustentar. Eu quero ver faltar nada no refúgio de Deus. Ele manda, irmão. E manda sobrando. A Bíblia diz que os vasos lá, acabou. Pronto, pega os vasos, vende, paga a tua dívida e vive do que? Sobrar, porque sobra. 5 pães e 2 peixinhos, alimentou a multidão, sobrou. Porque quando Deus faz, Ele faz de muito. E eu quero te dizer que Deus não te desamparou. Deus está com você até hoje. Às vezes a gente se enfraquece, desanima, mas Deus está com a gente. Ele ainda é nosso refúgio, fortaleza e o socorro presente quando a gente mais precisa dele. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a igreja. Guarda essa simples reflexão da palavra de Deus. Que possamos nos alimentar desta palavra e caminhar durante a semana, tendo a convicção de que nós servimos a um Deus que é na nossa vida. Que Deus abençoe a igreja, continue orando por nós, em nome de Jesus.